Boa noite, pessoal. Obrigado, José. Eu queria que a gente começasse hoje falando um pouco sobre sofrimento. Ultimamente a gente escuta em algumas igrejas que o crente verdadeiro, o crente bom, né, o crente que doa, o crente que dá o dízimo no dia, esse crente ele não vai passar por sofrimento, né? Esse crente não vai ter dificuldade na vida dele, esse crente não vai ter problema financeiro, né? Esse crente, nada vai abalar ele. E se a gente vai para a Bíblia, isso não é verdade. Né? Se a gente lê Hebreus, se a gente lê Tiago, entre tantos outros livros do Novo Testamento, inclusive do Antigo Testamento, a gente vê que o crente, na verdade, vai passar por dificuldades. O crente vai sofrer na vida dele. E muitas vezes esse sofrimento, ele vem de Deus. Muitas vezes Deus está permitindo esse sofrimento porque Ele está querendo te disciplinar com alguma coisa. Te disciplinar porque tu errou, disciplinar com pecados na tua vida, ou porque Deus está querendo te transformar o teu caráter, né? Ele está... É como se fosse uma fornalha, um fogo purificador que vai transformando a nossa vida, né? É da mesma forma que funciona... o sofrimento, funciona as dificuldades, né? Elas vão transformando o nosso caráter e nos deixando mais parecido com Cristo, né? C.S. Lewis diz que Deus está cochichando com a gente através dos nossos prazeres, falando através da nossa consciência, uma coisa mais ou menos assim. E que através da dor, né, através do sofrimento, Ele grita. Né? É através do sofrimento que Ele está gritando com a gente. É onde a gente consegue escutar, de certa forma, mais claro a voz dEle. E antes de a gente começar esse culto, eu queria que a gente pensasse um pouco nas nossas últimas semanas, como é que foram. As dificuldades que vocês passaram, os problemas que vocês tiveram. E não tentem pensar o que Deus quer falar com vocês através disso. O que Deus quer que vocês aprendam através disso. O que vocês têm que fazer a partir disso. Porque Deus fala através do sofrimento e muitas vezes a gente não entende isso, muitas vezes a gente ignora isso e muitas vezes é falado o contrário. Então eu queria só que vocês pensassem um pouco nisso. Enfim, Pai, eu chego na Tua presença para te agradecer por essa noite, Pai, te agradecer que a gente pode estar aqui juntos, Pai, te agradecer que a gente pode glorificar o Teu nome, Pai, aqui, te agradecer que, mesmo através do sofrimento, Pai, mesmo através da dor, Pai, Tu fala com a gente, Pai, e peço que Tu possa abrir os nossos ouvidos, Pai, que a gente possa entender claramente, Pai, o que Tu quer falar com a gente, Pai, em todos os momentos, em todas as situações, Pai. Nos faz sensíveis a Ti, sensíveis à Tua voz, Pai. E, enfim, Pai, essa noite é Tua, Pai, que a gente possa Te louvar, Te engrandecer em uma só voz, Pai, que a gente possa Te ouvir através da pregação, Pai, que Tu possa falar conosco, tocar o nosso coração, Pai, e que a gente saiba exatamente o que Tu quer que a gente faça, Pai. A gente saiba o que a gente tem que mudar, Pai. E... enfim, Pai, entregamos esse dia, essa noite nas Tuas mãos e essa semana que vai começar nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a ficar de pé, a gente louvar o nosso Deus com alegria. Ele decidiu me amar e então eu posso
já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Essa redenção que Tu nos proporcionou, ó Deus, através da morte de Teu Filho Jesus, ela nos garantiu a adoção para dentro da Tua família, Pai. Obrigado porque nós somos adotados, Senhor. Não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos nessa terra, Senhor. Mas nós pertencemos a uma família que, claro, ela é de muitos irmãos e ela realmente ela não é desse mundo, mas ela não tem um reino desse mundo, Senhor, mas ela tem um reino celestial, do qual Tu és o Rei, Senhor Jesus. Obrigado por ter nos adotado numa grande família. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito.
batizados por teu Espírito, foi adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tem uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre isso era essa palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que todo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Amor, te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Com força. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque Teu nome é poderoso, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor Deus. Tu estás, Senhor, ó Pai, acima de todos, de tudo, Senhor Deus, de qualquer situação, Senhor, e nós te louvamos, Senhor. No sofrimento, na alegria, Senhor Deus, nós queremos estar aqui, Senhor, para render, Senhor Deus, do fundo do nosso coração, a nossa adoração, Senhor Deus, uma adoração que vem do fundo das nossas vidas, Senhor Deus, e que ela se reflita em tudo aquilo que a gente faz, Pai. Ó Deus, nós te amamos, Senhor Deus, e por isso, vem, Senhor, Santo Espírito, vem sobre cada um que está aqui, Senhor, e sobre cada um que está em casa, Senhor, trazendo, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu tem para cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos à casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa e está à mesa.
Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
esteja preparando agora os nossos corações, para que possamos, ó Deus querido, através da Tua palavra, escutarmos aquilo que Tu tens, Senhor Deus, a dizer a cada um de nós, Senhor Deus. Usa a vida do Cris, Pai, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, realize em cada um de nós aquilo que essas palavras, Senhor, venham a nos dizer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Não vou negar que a palavra vai ser cumprida, tá? Quer tomar uma água, pode ir. Eu vou falar sobre algo que eu amo muito, sobre algo que tem o meu desejo, sobre algo que eu anseio cada dia mais, sobre algo que eu sei que eu estou sempre devendo, sobre algo que eu acredito que vocês também amam, assim como eu também amo, sobre algo que permanece através dos tempos, como uma base sólida, como uma base firme, inalterável, e é a regra para a nossa vida de fé, e é o padrão para a nossa vida. E eu amo as Escrituras, e eu acredito que vocês também as amam. Então eu vou falar sobre a Bíblia hoje, vou falar sobre as Escrituras. Eu não vou ter um texto padrão, porque eu vou usar toda ela. Então por isso que a palavra vai ser um pouco comprida. Era para vocês rirem, né? Obrigado. Obrigado. Eu vou trazer alguns textos bíblicos no decorrer da palavra. Daí, esses serão os textos base. O que eu gostaria de falar hoje, então, a respeito das Escrituras, a respeito da palavra, a respeito da Bíblia. Nas últimas semanas, a gente foi surpreendido por algumas colocações muito infelizes por parte de alguns pastores evangélicos, bastante famosos. Um deles falou em atualizar a Bíblia. Vocês também provavelmente ouviram a respeito. Esse mesmo pastor também disse que a Bíblia é insuficiente. E ele falou que certas práticas descritas como pecado na Bíblia são apenas comportamentos e não devem mais ser tratados como pecados. Outros pastores conhecidos nas redes sociais, bastante influentes nas redes, aprovaram essas colocações. E eu achei muito curioso que essas colocações infelizes vieram justo na semana da reforma. Achei muito curioso isso. Foi muito proposital. Por que a Escritura ainda é importante? Precisamos realmente atualizar a Escritura? Nós estamos numa época em que a gente está vendo uma perda de autoridade no mundo. Autoridade, uma perda de autoridade. Qualquer autoridade, ela é vista com maus olhos e ela é tentada, e se tenta derrubar essa autoridade. Hoje em dia, a preferência e a experiência pessoal de cada um é tudo que vale. É o que importa, é o que interessa. Problemas são resolvidos com base nos nossos sentimentos. Qualquer senso de certo ou errado está sendo substituído pelo relativismo. E na igreja a gente não está imune a essa tendência cultural. É da natureza humana buscar sempre uma novidade. Parece que cada novidade vai trazer consigo uma sensação
de satisfação, de suficiência. E logo a gente descobre que essa novidade ela é esmagada por outra novidade. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Desde que a serpente enganou Eva, lá no jardim, apresentando para ela uma novidade proibida, o ser humano se tornou escravo de novidades. Mas não só novidades. Outro problema que muitas pessoas entendem é que a cultura atual, ela deve definir como verdade o que deve ser a verdade absoluta. Ou seja, as pessoas veem uma necessidade de torcer a Bíblia para apoiar as verdades que a cultura está pregando atualmente. O que essas pessoas ou esses movimentos fazem, esses pastores, sei lá, fazem, é criar uma nova religião. Uma religião diferente da fé cristã bíblica. Conversando com o Miguel essa semana, ele me lembrou que a Igreja de Cristo, que a verdadeira Igreja de Cristo, ela nunca surfou na onda da cultura predominante. Ela sempre foi contra a cultura. Porque nós somos estrangeiros aqui, porque o nosso reino não é desse mundo. Muitos cristãos acreditam que a Bíblia é verdadeira. Muitos acreditam na Bíblia ainda. A maioria ainda acredita na Bíblia. Porém, a gente precisa, assim como os reformadores, entender que a Bíblia ela é mais verdadeira do que qualquer outra coisa. A Bíblia sempre vence a nossa experiência. Cristo reina através da palavra, através da Bíblia, lida e pregada. E a gente precisa se esforçar para garantir que a nossa vida pessoal e a nossa vida em comunidade, ela seja regida, não por uma mera tradição, ou pela experiência individual de cada um, ou pela experiência de um grupo, mas por Cristo, mediante a sua palavra. A gente sabe que a redescoberta da Bíblia, eu digo redescoberta, né, da Bíblia, ela foi muito importante, ela foi fundamental para a Reforma Protestante. Há 2 domingos atrás, eu falei sobre o tema central da Reforma, que é a justificação pela fé, pela graça de Deus. E se a justificação, a maneira como a gente é salvo, ela é o tema central da Reforma, a Bíblia, ela é a base formal da Reforma. Porque foi lendo as Escrituras que os reformadores puderam compreender a dinâmica de como Deus salva o pecador. Foi lendo as Escrituras e traduzindo para a língua do povo comum, para as pessoas comuns, para que elas pudessem ter acesso às verdades de Deus. Foi pela palavra que eles puderam combater as heresias da igreja da época. Eu não vou entrar em detalhe nas heresias da igreja da época, mas vocês sabem, aprisionavam pessoas, vendiam a salvação, trocavam dinheiro por um terreno no céu, vendiam, faziam coisas que nenhum homem pode fazer, né? Afastavam as pessoas da Bíblia. A Bíblia era algo que só os eruditos conheciam. Ela era lida em latim, a missa era em latim, as pessoas não entendiam nada. Afastavam as pessoas da Bíblia e de Deus. Lutero certa vez falou: o pastor fiel é aquele que não só alimenta o rebanho, mas como também o protege. E isso acontece quando ele indica as heresias e os erros. Aliás, o que mais dá trabalho para os pastores e para a liderança da igreja é desconstruir os ensinos errados que estão enraizados nas pessoas. Antes de semear a boa semente, a gente precisa, às vezes, trabalhar no solo do coração, arar a terra, vir com um arado que machuca, sabe? E cavocar a terra. Sola Escritura, somente as Escrituras. Um dos lemas da Reforma, um dos lemas centrais da Reforma. Dizer somente a Escritura não significa que o crente não pode se informar ou estudar outros livros. Não é isso que significa. Somente a Escritura significa que quando a gente precisa escolher, só há uma escolha a ser feita. Somente a Escritura é a nossa autoridade final. É a nossa autoridade máxima. Somente a Escritura é a nossa regra para a fé e para a nossa prática. Como a gente coloca a nossa fé em prática.
Os reformadores, eles não estavam querendo fazer algo novo. Eles não estavam querendo produzir algo do nada, do zero. Eles estavam querendo apenas uma coisa: voltar para a Bíblia. Para os reformadores, toda a autoridade da igreja, dos concílios, naquela época se fazia muito concílio, né? Dos líderes da igreja, deveria vir da Bíblia, e não o contrário. Vocês entendem isso? A igreja estava submetendo a Bíblia a ela. E os reformadores entenderam que é o contrário que tem que acontecer. É o Evangelho que estabelece a autenticidade da igreja. É o Evangelho que nos autentica como igreja. O pastor e professor Franklin Ferreira postou esses dias nas redes sociais: a palavra de Deus fundamenta os artigos de fé. E além dela, nada mais pode fazer isso, nem mesmo um anjo. A Bíblia fala isso: nem que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente do que a gente tem pregado, o apóstolo Paulo fala, que seja maldito. O que é então a palavra de Deus? A primeira resposta, e mais básica, é que a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda resposta é que Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela provém de Deus. Ela é uma revelação de Deus. A Bíblia é esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, a Bíblia, ela é a respeito do Deus Filho. Ela é a respeito de Jesus. A Bíblia é o documento da palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo, prometido lá no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento, testemunhado no Novo Testamento. Terceiro, a Bíblia é o registro inspirado pelo Espírito Santo da palavra de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vocês percebem que tem um sentido trinitário na coisa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia e Cristo andam juntos. Esse foi um ataque que a Bíblia vem sofrendo desde acho que do ano, sei lá, do ano 100 ou antes ainda, depois de Cristo, que a gente precisa separar Cristo da Bíblia. A gente precisa de Cristo. Onde é que tu vai encontrar Cristo? Ele te revelou alguma coisa diferente do que está escrito na Bíblia? Que seja maldito, então. Nós somos salvos somente por Cristo, mas nós encontramos Cristo na Bíblia. Cristo é o verbo encarnado, e a Bíblia é a palavra escrita. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela testemunha sobre Jesus Cristo. Cristo também é a chave central para a gente interpretar toda a Bíblia, porque Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Cristo, aquilo que era sombra no Antigo Testamento, as leis, os rituais, se cumprem em Cristo. Eu quero trazer para vocês o primeiro versículo bíblico que eu separei. É do Salmo 119, versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Salmo 119, 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Todo o Salmo 119. Vocês já leram o Salmo 119? Já? Leiam ele. Leiam ele. Por favor, leiam ele. Todo o Salmo 119 a gente vê o salmista apaixonado pela palavra de Deus. Sabe que os salmos são poemas, são hinos, né? São louvores. É um louvor de exaltação à palavra de Deus e aos benefícios que ela nos dá. E é também engraçado, porque é um lamento por aqueles que não querem andar segundo a palavra de Deus. É um lamento, uma tristeza por aqueles que não querem, que não têm prazer na palavra. Leiam o Salmo 119, por favor, em casa. O salmista, ele se dedicou de tal forma para escrever esse salmo, que ele utiliza todas as letras do alfabeto hebraico,
para compor esse poema. Ele é dividido em 22 estrofes, com 8 versos cada. Ou seja, os 8 primeiros versículos são sobre a letra alfa. Os outros, não é alfa, é aleph, eu acho, em hebraico. Os próximos 8 versículos, do 9 ao 16, é sobre a letra B. Começa tudo com a letra B. Depois C, né? Depois no alfabeto hebraico, eu não sei direito como é que é. Mas as 22 estrofes, cada uma com os seus 8 versículos, letra A, B, C e assim vai. Todas as letras do alfabeto hebraico. E é muito significativo, eu acho que é significativo, talvez vocês vão concordar comigo, que esse poema de amor, assim, firmemente elaborado e composto assim, com tanta dedicação e com tanto esmero, com um único tema central, e o mais longo da Bíblia, o capítulo mais longo da Bíblia, eu acho que é muito significativo que não é sobre casamento, não é sobre filhos, não é sobre montanhas, sobre comida, sobre pôr do sol, sobre rios, sobre oceanos, ou sobre qualquer outra coisa, sobre o céu, mas apenas sobre uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus. Em todo o Salmo 119, vocês observem isso depois quando vocês lerem em casa, a gente vê diversos verbos de ação que expressam a nossa atitude em relação à palavra de Deus. Eu vou citar alguns aqui. Eu tenho aqui os versículos do ladinho, mas eu não vou ler, senão vai ficar muito comprido. Nós celebramos a palavra, nós falamos a palavra, nós estudamos a palavra, nós guardamos a palavra, nós obedecemos a palavra, nós louvamos a Deus pela palavra e nós oramos a Deus para que Ele haja de acordo com a sua palavra, na nossa vida e no mundo, nas pessoas ao redor. Como que nós nos sentimos em relação à palavra de Deus? Qual a importância que a palavra de Deus tem para a nossa vida? O salmista se deleita na palavra de Deus, ele tem prazer nela, ele deseja a palavra de Deus, e ele depende da palavra de Deus. O que nós acreditamos e sentimos a respeito da palavra de Deus é absolutamente importante, porque reflete aquilo que também nós acreditamos e sentimos a respeito de Jesus Cristo. Jesus acreditava nas Escrituras do Antigo Testamento. Os discípulos acreditaram nas Escrituras do Antigo Testamento e nos escritos dos apóstolos. E mais do que isso, o Novo Testamento diz que Jesus é o Verbo feito carne, é a palavra de Deus encarnada. Tudo que diz respeito à palavra de Deus, nós encontramos também na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que o salmista acreditava e sentia e desejava a respeito da palavra de Deus, é o que nós devemos sentir, acreditar e desejar a respeito de Jesus Cristo. Eu vou repetir, a maneira como a gente valoriza a palavra de Deus diz respeito à maneira como a gente valoriza Jesus. O outro texto que eu quero trazer é de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Vocês podem abrir. 2 Pedro 1, 16 a 21. Segunda Pedro 1, 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele está querendo confirmar o fato de Jesus ser filho de Deus e o fato de que Jesus vai voltar. Esse é o contexto desse trecho, tá? Por isso ele diz assim, ó, nós não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de acordo com fábulas engenhosamente inventadas. Ele está dizendo, nenhum dos seus discípulos inventou essas coisas como se fossem fábulas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A gente viu Jesus em poder e glória sendo transfigurado no monte da transfiguração. A gente ouviu a voz de Deus quando ele era batizado, Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E assim Pedro diz, se confirmou a palavra profética, lá do Antigo Testamento, que profetizava a respeito da vinda do Messias. E vocês fazem bem em atender essa palavra, ele fala, como uma luz, como uma candeia, que brilha num lugar escuro. Essa é a palavra de Deus. Então vocês podem perceber isso, nenhuma profecia, ela provém de particular elucidação. Nenhuma profecia, ela veio de uma alucinação de alguém. Nunca nenhuma profecia foi dada por vontade humana. O apóstolo Pedro está falando. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nesses versículos nós somos ensinados sobre 3 verdades a respeito das Escrituras. Primeiro, a Escritura é a palavra de Deus. Alguns cristãos influenciados por um pensamento liberal não acreditam que a Escritura seja a palavra de Deus. Eles argumentam que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou que ela torna-se palavra de Deus, ou que um dos eventos em que Deus fala é a Bíblia. Só que esse pensamento, ele distorce completamente aquilo que o apóstolo Pedro pensava a respeito das Escrituras. Pedro usa o termo palavra profética, que é um sinônimo para as Escrituras do Antigo Testamento. E Pedro não considera que a tradição oral ou os discursos sobre o que Deus possa ter falado com alguém. Ele considera o texto escrito. Ele considera o relato escrito, autorizado. Isso é importante, porque significa que a autoridade da Escritura, que a autoridade da palavra de Deus, ela está no texto escrito. E não nas nossas experiências pessoais, como eu falei antes. Não nos nossos corações. De acordo com Pedro e também com o apóstolo Paulo, a inspiração da Bíblia é uma realidade fora de nós. A palavra escrita de Deus, ela é hoje a autoridade única e plenamente suficiente da fé e da prática cristã. Tim Keller, escritor best-seller aí, que provavelmente vocês já leram algum livro dele, atualmente é um dos caras que mais vende livro aí, escreve muito bem. Ele disse, Cristo acreditava nas Escrituras. O que te faz pensar que você não precisa crer nelas? Segundo, a palavra de Deus, ela não é menos divina, porque ela foi dada por instrumentos humanos, por meio de instrumentos humanos. Muitos acreditam que o texto bíblico foi citado por Deus para humanos passivos, como uma atividade mecânica, quase como que uma psicografia, sabe? Esse pensamento, ele também distorce o que nos é falado sobre a inspiração das Escrituras. Mesmo que Deus tenha usado instrumentos humanos, Ele não anulou a inteligência desses instrumentos. Ele usou as suas capacidades, as suas personalidades, as suas habilidades diferentes. A gente percebe isso quando a gente lê a Bíblia. E percebe que determinado autor escrevia de um jeito, outro autor escrevia de outro jeito. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe isso. Assim como o Cristo tinha natureza humana e divina ao mesmo tempo, e ele não pecou, a Bíblia, mesmo escrita por instrumentos humanos, ela é divina e inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ela é infalível. Pedro diz que os homens falaram da parte de Deus, ou seja, falaram das coisas de Deus e não as suas próprias ideias. Terceiro, a Bíblia não possui erros. Sendo a autoridade da Bíblia vinda do próprio Deus, que é perfeito
e não erra e não mente, a Bíblia é inerrante. A Escritura não veio da vontade humana, mas veio de Deus. Sendo palavra de Deus, ela tem que ser totalmente verdadeira, totalmente infalível, porque em Deus não vemos erro. Dizer que a Bíblia é inerrante é dizer que a Bíblia está sempre acima de nós, e não o contrário. Como eu falei antes, né, a questão dos concílios da igreja e tudo mais, a gente está submisso à Bíblia. Quando assumimos que a Bíblia erra em algum ponto, a gente está assumindo que o próprio Deus está errado. E a gente está se colocando em julgamento contra a Bíblia e o próprio Deus. É impossível a gente encontrar alguma coisa na Bíblia que a gente julga errada e continuar crendo em Deus, continuar crendo no Deus revelado na palavra e em Jesus Cristo. Da mesma forma, ninguém pode ir até a palavra e interpretar ela segundo os seus próprios pontos de vista e as suas opiniões pessoais. É claro que nós precisamos do Espírito Santo para nos dar a correta compreensão das Escrituras. Há pouco tempo atrás, umas 4, acho que até mais tempo, meu pai pregou sobre o texto de 2 Timóteo 4. Esse texto diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que é essa doutrina? Para o apóstolo Paulo, que ele está falando aqui, né? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que Paulo quer dizer com sã doutrina? Sã doutrina é a palavra de Deus, que muitas vezes é chamada de Escrituras. Ou seja, o Antigo Testamento que Paulo conhecia, que os autores do Novo Testamento conheciam, mais os escritos que estavam em formação. Conforme Paulo estava convicto de que ele participava disso, através das cartas que ele escrevia para as igrejas, para as novas igrejas, e conforme Pedro sabia que ainda estava em formação. Sã doutrina é a tradição dos profetas e dos apóstolos, e agora confiada a nós. Sã doutrina não são novidades. A única maneira de se referir à Bíblia como novidade é quando a gente percebe que Deus fala novas coisas para nós, através do mesmo velho texto bíblico, da mesma velha Bíblia. Não é verdade? Quando a gente lê um texto várias vezes, esse texto fala para nós, às vezes, coisas novas, através da mesma velha palavra de Deus. Paulo sabe que o que foi confiado a ele por depósito, como ele fala em Timóteo, foi confiado pelo próprio Jesus Cristo a ele. E agora ele sabia que ele deveria ser um portador fiel da mensagem de Deus. Por isso ele se preocupa com Timóteo, que é um jovem pastor, que está lá na jovem igreja de Éfeso, para que ele não se deixe levar por pessoas que são seduzidas por qualquer novidade. Existe entre os cristãos uma classe de pessoas que tem coceira nos ouvidos. Elas não estão contentes com a velha palavra escrita. Elas precisam de algo mais, de algo novo. Por isso elas procuram falsos mestres, de acordo com as suas próprias convicções. Falsos mestres criam falsos convertidos. E falsos convertidos contratam falsos mestres, disse Mark Dever. Lutero dizia que nós devemos ler a Bíblia contra nós. É assim que ela fala as nossas necessidades, porque é Deus que sabe as nossas necessidades. A gente, na verdade, a gente quer ler a Bíblia para amaciar o nosso ego, para esconder os nossos pecados, para esconder os nossos erros. E é Deus quem sabe as nossas necessidades, por isso a gente deve ler a Bíblia contra nós.
Muitas pessoas nas igrejas, acredito que menos do que aquelas que amam a palavra e ainda acreditam que ela seja verdadeira. Mas muitas pessoas dentro das igrejas rejeitam a palavra de Deus como autoridade, como palavra que não erra, como palavra infalível e suficiente, e procuram para si falsos mestres de acordo com as suas próprias convicções. Produzem um Cristo completamente diferente do Cristo das Escrituras, o que no mínimo não pode ser considerado evangélico, no mínimo não pode ser considerado cristão. Por que essas pessoas elas não criam coragem e criam uma nova igreja então? Criam uma nova denominação então? Já tem tanta seita por aí, né? Já tem tanta coisa que acredita na Bíblia e mais outra coisa, na Bíblia e mais o livro de determinada pessoa. Então, assume o seu erro, assume a sua, sei lá, a sua vontade, vai fazer uma coisa nova então. Não fica... O Iago Martins falou isso, eu achei muito engraçado, que o cara, ele, dentro da igreja, ele fala heresia. E quando ele está fora da igreja, evangelizando e tal, ele fala muito bem. Mas aí ele vem para a igreja e ele prega heresia, ele prega coisas que não estão ali sabe? E isso é muito chato, é muito complicado. Porque ele tem um rebanho nas mãos dele. Ele é referência para pessoas. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus, porque homens morreram defendendo a Bíblia, no tempo da Reforma. Nós hoje podemos estudar a Bíblia, porque alguns homens do passado defenderam essa verdade e fizeram de tudo para que a Bíblia tivesse uma tradução acessível. Para qualquer pessoa comum, homens morreram por tentar traduzir a Bíblia para a língua comum do povo. Homens foram queimados na fogueira, porque tentaram fazer a Bíblia conhecida. Deus, no seu plano eterno, Ele usou essas pessoas para defender a sua palavra, para que o plano dele de salvação fosse concretizado. Os primeiros que defenderam a palavra foram os profetas, que sofreram muito por pregar a palavra para um povo cabeça dura, de coração de pedra. Depois os apóstolos, entre ele e o apóstolo Paulo, que estava sempre preocupado, e estava preocupado também com o legado que ele ia deixar para Timóteo, e para o legado que Timóteo ia deixar para os membros daquela pequena comunidade que estava nascendo. Por isso que nós também somos desafiados a defender a verdade bíblica. Mesmo que isso nos custe caro, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre o teu ministério, porque vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que não vão suportar essa doutrina. Paulo defende a verdade diante de Timóteo, dizendo que ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu. E esse é um conselho para nós também. O John Piper, um famoso pregador que vocês devem conhecer também, famoso escritor, uma vez ele foi questionado: por que você acredita na autoridade da Bíblia? E ele respondeu: porque minha mãe disse. Parece uma resposta de criança, né? Mas quem dera todos nós pudéssemos responder dessa forma. Paulo fala para Timóteo, também em 2 Timóteo, permanece firmado naquilo que a tua avó e a tua mãe te ensinaram, pois desde criança conheces as sagradas letras. Não se deixe levar por aqueles que buscam novidades, não seja tu um procurador de novidades, mas cumpre o teu chamado, fazendo tudo aquilo que tu aprendeu das Escrituras e do meu exemplo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Assim nós também devemos permanecer naquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, seja em casa ou dos nossos pais espirituais, na igreja ou aqueles que são referência para a gente imitar. Eu estou terminando. A palavra de Deus é verdadeira.
Jesus Cristo e a sua obra estão registrados nos fatos, na história. Pessoas o viram, o conheceram, andaram com ele, viram a sua glória manifestada. Nós não seguimos fábulas. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra se cumpriu. O que foi profetizado se cumpriu. Por isso a gente deve crer em toda a Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente confiável, sem erros. Nós podemos crer na palavra de Deus, na Bíblia, porque as suas promessas se cumprem. E a gente ainda vai ver muita promessa se cumprindo. Não existem declarações com mais autoridade do que as que a gente encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre todos os assuntos? Não, não fala. Mas naquilo que ela fala, ela é a autoridade suprema. Ela é a nossa autoridade. Você fala da Escritura como os apóstolos falam sobre ela? Você pode pensar sobre as Escrituras como o salmista pensava? Você pode desejar amar a palavra de Deus assim como o salmista também amava? Nós não precisamos de outra revelação especial de Deus que venha de fora da Bíblia. A gente pode ouvir a palavra de Deus, a gente pode ouvir a voz de Deus todos os dias, abrindo a Bíblia. Cristo fala hoje, porque o Espírito Santo, Ele já falou e Ele continua falando através da Bíblia. Se nós queremos ouvir a Deus, a gente deve ir ao livro, que registra aquilo que Ele falou. Se a gente quer saber como agir, a gente deve ir ao livro, que nos ensina como imitar Cristo. Que o Espírito Santo nos inspire para amarmos a palavra de Deus e crermos nela, assim como os nossos pais no passado também criam e também amavam ela. Amém? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti porque hoje nós temos acesso à Tua palavra, porque pessoas testemunharam e lutaram e morreram defendendo a Tua verdade, porque essas mesmas pessoas reconheceram que não fizeram nada. O próprio Lutero diz que, enquanto ele estava tomando cerveja com os amigos, a palavra de Deus era pregada, a palavra de Deus era difundida na língua do povo comum. Ele não fez nada, quem fez foi a palavra, porque a Tua palavra é viva, Senhor Deus, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ela penetra fundo no nosso coração. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e Tu sabe quais são as nossas necessidades. Tu conheces o nosso coração, Senhor. E a Tua palavra tem a resposta. A Tua palavra, ela vem de encontro para nos transformar, Senhor, para nos moldar. A Tua palavra, Senhor Deus, nas mãos do povo comum, causou um rebuliço, transtornou o mundo, mudou a história. O que a Tua palavra não é capaz de fazer ainda hoje, Senhor? O que a Tua palavra viva não é capaz de fazer ainda hoje? Ó Deus, que a Tua palavra nas nossas mãos possa produzir um alvoroço no mundo aí fora, Senhor. Que a Tua palavra nas nossas mãos possa transtornar o mundo, possa combater heresias, possa combater falsos mestres, possa arar a terra, o coração das pessoas que estão buscando algo que é firme, algo que é duradouro, algo que não passa. Ó Deus, céus e terras vão passar, mas a Tua palavra não vai passar. Que as pessoas que estão com tanta necessidade de algo que nem elas mesmas sabem o que é, Senhor, possam encontrar refúgio na Tua palavra, que permanece, que é uma base sólida, que é uma base firme, que não vai derrubar ela, Senhor. Ó Deus, nós queremos também nós estar firmados na Tua palavra, Senhor. E nós também nos colocamos diante de Ti como pessoas humanas que erram e que são falhas, Senhor. Oramos para que não nos deixe cair em tentação de buscar
falsos mestres, de nos cercar por falsos mestres, conforme as nossas próprias convicções humanas, Senhor. Que não tenhamos coceira no nosso ouvido e que busquemos ouvir aquilo que afaga o nosso ego, Senhor. Mas que busquemos ouvir a Tua palavra pura, verdadeira, sempre, ó Deus. Continua falando para nós através da Tua palavra, Senhor. Continua trabalhando no nosso coração, porque a gente é um eterno aprendiz, Senhor, desde que a gente conheceu a Ti até quando a gente vai se encontrar contigo, Jesus. Sempre teremos algo novo para aprender através da Tua velha palavra, Senhor. Continua falando, que o Teu Santo Espírito possa continuar trabalhando em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Te deixei 40 minutos aí sentado, agora se fica de pé então, para a gente louvar nosso Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Pai,
pedindo coração, é meu tempo aqui final. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, que era e há de vir. Prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei meu Deus, pra casa eu vou. Tem algum recado do Ministério Jovem para dar? Então, gente, como no último culto jovem, o Ministério Jovem não vai promover uma janta, né? Mas aí fica a critério de cada um de vocês, se vocês querem sair jantar, se vocês não querem sair jantar. Mas vocês que ficam responsáveis por vocês mesmos daí, tá? E eu acho que é isso. Semana, sem ser na próxima semana, na outra tem o Encontro Jovem, então estejam aí, marquem presença. E qualquer dúvida é só me perguntar. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento, o rei infernal das trevas do mar, com todo o poder e astúcia quer vencer. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido.
demônios vêm querendo exterminar-nos. Sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. O rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está. Verbo eterno vencerá as hastes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. A gente vai cantar a última música, que é uma bênção, chamada de bênção irlandesa. Então, com essa música a gente quer se despedir da bênção do nosso Deus, a paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na consolação do Espírito Santo, que tenhamos um domingo abençoado, uma semana também abençoada, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos fazer enxergar nas tarefas comuns, diárias, a beleza de pertencer a Ele e de fazer tudo para a glória dEle, amém? Chuva caia suave em teus campos.
Amém. Que Deus abençoe a todos.